Olá, meu nome é Júlia, sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de Minas Gerais, campus Bambuí, e aluna participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Estou aqui para fazer uma breve apresentação sobre a introdução à citologia. Breve, porque esse é um conteúdo bem amplo e bastante detalhado. O que é então a citologia? A citologia é o ramo que estuda a estrutura e o funcionamento da célula. É uma área muito importante porque ajuda a catalogar e identificar os organismos com maior facilidade. Além disso, pode ser chamada também de biologia celular, porque é o campo das ciências biológicas que tem total conhecimento sobre as células. A célula, por sua vez, como já sabemos, é a unidade fundamental dos seres vivos e tem todo o material necessário para a realização de processos vitais, como a nutrição, a liberação de energia e a reprodução. Durante a apresentação do trabalho, torna-se possível descrevermos 3 partes que são essenciais para o compreendimento desse assunto, que são os tipos celulares, os componentes que a formam, que é a membrana plasmática, o citoplasma, as organelas que a constituem e o núcleo celular. Falando então sobre os tipos celulares, estes podem ser classificados em 2 grandes grupos de células, que são as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são definidas pela sua principal característica. Elas não possuem um material genético delimitado pela membrana nuclear. O núcleo dessas células não é bem organizado, não é bem definido. Assim, o material genético fica disperso pelo citoplasma. São células, então, que possuem uma organização simples, porque são pouco complexas, não possuem o núcleo bem definido, bem organizado e não forma organelas membranosas. Então, se olharmos a imagem de uma célula procarionte, vamos perceber que é uma célula que possui parede celular, possui uma cápsula que serve para revestir toda a parte externa da célula, possui ribossomos, que são organelas, que são as únicas organelas presentes, nesse tipo de célula. O material genético que fica disperso pelo citoplasma, a membrana plasmática e o plasmídio, que são segmentos de DNA. Essas células vão estar presentes no reino Monera, ou seja, em bactérias, árqueas e cianobactérias. O outro grupo de células são de células eucariontes. Estas possuem um núcleo bem delimitado pela membrana nuclear. Aqui, o material genético ele não vai ficar disperso pelo citoplasma, muito pelo contrário, ele está bem restrito a essa região do meio, a essa região do centro, que é o núcleo. As células eucariontes podem ser vegetais e animais, e estas se diferenciam pela ausência e presença de algumas organelas. São células, então, que possuem uma estrutura complexa, porque possuem um núcleo bem definido, bem organizado e forma organelas membranosas bem desenvolvidas. Olhando aqui, então, a imagem de uma célula eucarionte, vamos perceber que é uma célula que possui uma membrana plasmática, possui o citoplasma com as organelas bem desenvolvidas e o núcleo bem delimitado, bem organizado. Essas
células vão estar presentes nos organismos do domínio eucária, ou seja, em plantas, animais, protistas e fungos. Podemos então fazer uma comparação entre esses dois grandes grupos de células, que desse lado estão as células eucarióticas e desse outro lado as células procarióticas. Nas células eucarióticas, o material genético ele fica dentro do núcleo. E nas células procarióticas, esse material genético ele fica disperso pelo citoplasma. Nesse grupo de células, vai haver a presença de organelas membranosas. E nesse outro grupo, não há presença dessas organelas, com exceção do ribossomo. Aqui, elas são mais complexas e aqui, menos complexas, podendo ser uni- ou multicelular, e nas células procarióticas, apenas unicelular. As células eucarióticas vão estar presentes em protistas, fungos, plantas e animais. E as células procarióticas vão ser encontradas em bactérias, árqueas e cianobactérias. As células são formadas por três componentes básicos, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana plasmática é um envoltório fino que reveste a célula. Ela separa o meio intracelular do meio externo e é formada por uma bicamada lipídica com proteínas inseridas de forma assimétrica. Essa forma de organização é conhecida como modelo do mosaico fluido. A membrana plasmática também proporciona a seleção de substâncias que devem entrar e que devem sair da célula. Essa propriedade de controlar quem entra e quem sai é denominada como permeabilidade seletiva. Além disso, o transporte pela membrana plasmática pode acontecer de duas formas: transporte passivo e transporte ativo. No transporte passivo, não há gasto de energia e a substância vai passar da região que está mais concentrada para aquela que está menos concentrada. Já no transporte ativo, pelo contrário, há gasto de energia e a substância vai passar da região que está menos concentrada para aquela que vai estar mais. O citoplasma é uma substância que está localizada entre a membrana plasmática e o núcleo, ou seja, é toda essa região aqui que está expressa pela cor azul marinho. Ele é formado pelo citosol e o citoesqueleto. O citoesqueleto é uma rede de fibras que vai servir para sustentação e é uma região fluida onde são encontradas as organelas. As organelas servem para o bom funcionamento da célula e cada uma possui uma função. Podemos descrevê-las. O retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome devido à sua estrutura, que é rugosa, e devido à presença de alguns grânulos. Sua principal função é fazer a sintetização de proteínas. O retículo endoplasmático liso faz a sintetização de lipídios e degrada algumas substâncias tóxicas, além de ser muito importante para o metabolismo celular. O peroxissomo é uma organela em que vai produzir enzimas digestivas que catalisam o peróxido de hidrogênio. Isso porque essa substância em excesso pode fazer muito mal à saúde. A mitocôndria faz o processo de respiração celular e produz grande parte da energia, que é o ATP. O centríolo está relacionado com o processo de divisão celular e vai ajudar na separação de cromossomos. O aparelho de Golgi, que é o complexo de Golgi, vai armazenar, modificar e exportar as proteínas que foram produzidas aqui,
no retículo endoplasmático rugoso. O lisossomo é responsável pelo processo de digestão intracelular e é exclusivo das células animais, ou seja, essa célula que eu estou aqui descrevendo é uma célula animal. E os cibossomos, que podem estar presentes tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas. E sua principal função é fazer a produção de proteínas. Estudando mais sobre o assunto de citologia, encontrei uma maquete de uma célula animal na internet e resolvi reproduzir para vocês, como forma de material didático, por ser mais atrativo, por chamar mais atenção. Assim, para esta maquete, eu precisei de vela derretida e de moldes de massinha de modelar. A vela derretida está servindo aqui como a base, representando todo o citoplasma, e os moldes de massinha estão servindo como os componentes celulares. Representei então todas as organelas, incluindo retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, peroxissomo, mitocôndria, centríolo, complexo de Golgi, lisossomo e ribossomo. Representei também todo o núcleo com suas devidas partes e o material genético. E como vocês podem ver, registrei algumas fotos do momento que eu estava realizando a minha atividade, do momento que eu estava realizando a minha maquete. E aqui, foto, um registro dela já pronta. É algo simples, que não demanda tempo, não é difícil e ajuda muito na hora de estudar. Porque enquanto você está produzindo esse material, você vai reconhecendo e descobrindo mais sobre essas estruturas. Foi por esse motivo que eu resolvi trazer esse material aqui, por ser algo simples e que de verdade ajuda muito. O núcleo é o centro de controle das atividades das células, principalmente porque é nele que estão armazenadas as informações genéticas. E ele pode ser mononucleado, que é quando possui apenas um núcleo, binucleado, quando apresenta dois, e multinucleado, quando possui vários. Ele é formado pela carioteca ou envoltório nuclear, que é a membrana que delimita o núcleo do citoplasma. A carioteca é rica, é cheia de poros nucleares, e esses poros servem para controlar e regular a passagem de substâncias dentro do núcleo. É formado também pela cromatina, que são moléculas de DNA associadas à proteína, pelo nucleoplasma, que é uma solução aquosa e que preenche toda a parte interna do núcleo, e pelo nucleolo, que possui um formato arredondado, composto por proteínas com DNA e RNA associados. Por fim, resolvi trazer uma questão simples sobre as organelas da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a intenção de revisar e complementar o conteúdo. Verifique quais são as relações apropriadas entre as organelas celulares e suas funções e indique as alternativas corretas. Então, enquanto eu vou lendo, vocês podem ir pensando. Letra A. Os lisossomos fazem a respiração celular. Letra B. O complexo golgiense armazena as proteínas a serem exportadas pelas células. Letra C. O retículo endoplasmático liso é responsável pelo transporte intracelular de substâncias. Letra D. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Letra E. A mitocôndria realiza a digestão de materiais orgânicos absorvidos pelas células. E letra F. Os ribossomos são também responsáveis pela respiração celular.
Vamos então resolver essa questão? A letra A diz que os lisossomos fazem a respiração celular. Os lisossomos são responsáveis pelo processo de digestão intracelular e não respiração celular. Logo, a letra A é uma alternativa incorreta. Letra B. O complexo golgiense armazena as proteínas a serem exportadas pelas células. O complexo de Golgi, ele vai armazenar, modificar e exportar as proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Logo, a letra B é uma alternativa correta. A letra C fala que o retículo endoplasmático liso é responsável pelo transporte intracelular de substâncias. Por esse canal, pelo retículo endoplasmático liso, vai passar diversas substâncias, como proteínas, sais minerais, gorduras. A letra C também é uma alternativa correta. Letra D. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Os ribossomos produzem proteínas. Logo, a letra D também é uma alternativa correta. Letra E. A mitocôndria realiza digestão de materiais orgânicos absorvidos pelas células. Quem faz a digestão desses materiais são os lisossomos e não a mitocôndria. Letra E está incorreta. E a letra F, que diz que os ribossomos são também responsáveis pela respiração celular. Quem está responsável pela respiração celular, quem tem essa função, é a mitocôndria e não os ribossomos. Letra F, incorreta. Sendo alternativas verdadeiras, alternativas corretas, a letra B, letra C e letra D. Obrigada!